Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Bom, gente, esse vídeo é para falar sobre Israel e os cumprimentos das profecias da volta do Senhor Jesus. Eu quero trazer para vocês aqui dois textos da palavra de Deus que indica os dias que nós estamos vivendo hoje e que nós podemos claramente identificar que a palavra do Senhor está se cumprindo em Israel também. Nós sabemos que a todo dia tem cumprimento da palavra de Deus. Hoje mesmo, dia 2 de abril de 2018, nós tivemos um terremoto magnitude 6,8 na Bolívia e que foi sentido aqui no Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo, no Distrito Federal, em Belo Horizonte e também no Paraná, segundo os sites de informação. E todos os dias nós temos terremotos em todas as partes do mundo. Nós temos vários indícios dos cumprimentos da profecia que está se cumprindo sobre a volta do Senhor Jesus. E esse vídeo vai ser mais um vídeo de alerta para falar sobre a volta do Senhor. Meus amados, enquanto o Senhor Jesus não me recolher dessa terra, enquanto o Senhor Jesus não arrebatar a sua igreja, eu vou estar trazendo vídeos para alertar as pessoas sobre a volta do Senhor Jesus, para abrir os teus olhos, para que você veja quão perto está a volta do Senhor. Eu quero estar lendo aqui, gente. Eu quero fazer uma leitura, algumas leituras da palavra de Deus. Na verdade, eu estava meditando aqui no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 37 de Ezequiel, onde Ezequiel vai falar sobre o vale de ossos secos. E essa passagem ela é conhecida de praticamente todos, né? Pelo menos os evangélicos. Se houver aí algum que não seja evangélico, esteja assistindo meu canal e que esteja pela primeira vez ouvindo falar sobre o vale de ossos secos, eu vou falar aqui em poucas palavras para quem não esteja lendo, porque nesse vídeo eu quero ler bastante versículos da palavra de Deus, para que você veja que aqui eu não estou falando coisa minha, mas eu estou falando o que está escrito na palavra. Então, meus amados, o Senhor Deus, ele conduziu o seu profeta Ezequiel até um vale de ossos secos. E ali o profeta diz que os ossos estavam muito secos. E o Senhor Deus pergunta para Ezequiel: poderiam esses ossos reviver? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E aí o Senhor diz: então profetiza sobre eles. A palavra de Deus diz que quando Ezequiel profetiza, há um ruído e em seguida há um movimento dos ossos se juntando cada um com o seu osso, se juntando com seus nervos, se juntando com a sua carne, criando carne onde não havia. E ali a palavra de Deus vai relatar que os ossos se juntaram e as carnes também. E ali também o Senhor manda que haja espírito de vida, porque não havia espírito de vida. E aí eu quero ler aqui para você esse versículo que está em Ezequiel 37. Depois que tudo isso acontece, aquele vale de ossos secos volta à vida. O Senhor dá o discernimento a Ezequiel sobre o que é e o que simboliza aquele vale de ossos secos. Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de... E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei
na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, até aqui eu quero falar para você que não conhece a história de Israel, que é tremendamente ligada com as profecias bíblicas e um grande sinal da volta de Cristo, visto quando nós olhamos lá para a terra de Israel. E nós sabemos através da história que Israel já passou por essa situação, onde o próprio Deus diz que ali o Vale de Ossos Secos é o povo de Israel. O povo de Israel sofreu um genocídio. O povo de Israel foi quase que completamente destruído. Todo mundo sabe do chamado Holocausto Judeu, onde 6 milhões de judeus foram mortos, porque foi um genocídio, foi um ataque muito grande contra os judeus e que hoje serve para testificar da palavra de Deus. Até alguns hoje querem negar esse genocídio que houve contra Israel. Mas, irmãos, tudo isso está predito na palavra do Senhor. E assim como aqui nós lemos o Senhor falando que ele pegaria aquele povo que estava destruído, que ninguém mais esperava nada. O que se espera de um vale de ossos secos, meus amados? Nada, somente Deus com a sua mão poderosa é que pode levantar um povo na situação que ele descreve aqui, que é o povo de Israel. Então nós vemos aqui que Israel ele já passou por isso. Esse povo que estava disperso pelo mundo, esse povo que foi morto por Adolf Hitler, esse povo que virou peregrino em terras estrangeiras, foram trazidos de volta para Israel, assim como eu acabei de ler aqui para você, o Senhor falando: eu vos trarei, ó povo meu, de volta para a vossa terra. Eu, o Senhor, disse e eu, o Senhor, fiz. E ele já fez, o povo já voltou para a sua terra. Amém, amados? Versículo aqui de número 21, ainda do capítulo 37, o Senhor diz assim: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu vos tomarei aos filhos de Israel, de dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Então isso que você viu, que nós começamos a presenciar desde o ano de 1948, quando o povo de Israel retornou à sua terra, um povo a qual os inimigos já achavam que estavam acabados. O povo dizia que, como diz a palavra do Senhor, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O povo de Israel foi levantado novamente pela vontade do Senhor. Esse povo que você vê, que sofre, desde que eu me entendo por gente, antes de eu me entender por gente, esse povo já vivia com guerra e vive até hoje, foi levantado pelo Senhor. Foi a vontade de Deus que esse povo tivesse lá naquela terra onde eles estão, porque é a terra que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E hoje eles são, porque hoje nós sabemos que a mídia, ela mais engana do que informa. Nós temos que saber a verdade que está na palavra de Deus e não o que noticiários de televisão vão falar. Porque eu sou de assistir muitos noticiários, eu leio muitas notícias e eu percebo, gente, que é quase como que uma voz só. Eles se referem a Israel como um povo invasor. A guerra, que o central desse vídeo aqui, gente, eu vou relatar para vocês o estado crítico que se encontra Israel nesse momento em relação ao povo palestino, em relação aos países que estão se levantando, se reunindo para se levantar contra Israel. Mas eu quero dizer para você que aqui a mídia hoje ela traz a população mundial Israel como um povo invasor. Muitas vezes, ao invés deles se referirem a Israel, eles vão se referir assim: a Palestina ocupada. Você não sabe o que é a Palestina ocupada. Você pensa que será a Palestina ocupada? É Israel.
Se você prestar atenção, quando ele se refere à Palestina ocupada, eles estão se referindo a Israel, porque eles negam a existência de Israel, assim como eles negam a existência de Deus, porque essas pessoas, gente, seja quem for, sejam brasileiros, seja europeu, seja francês, seja turco, seja russo, seja alemão, seja italiano, qualquer pessoa, gente, que diz reconhecer Israel como possuidor daquela terra, desconhece a Bíblia, não conhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Porque até os evangélicos, embora que nós evangélicos nós saibamos que o povo de Israel, a maioria dos judeus, não reconheceram e nem reconhece até hoje Jesus como seu Messias, mesmo assim nós sabemos que Deus tem uma aliança com aquele povo. Aqui nessa palavra que nós vamos ler, você vai ver Deus falando que ele tem uma aliança com Israel. E ele vai cumprir o que ele tem com aquele povo. Não importa o que eles fizeram no passado. Não importa o que eles vão... Agora vai haver um concerto entre Israel e o Senhor. Mas não vamos fugir do assunto. Vamos voltar aqui. Essa parte que eu li para vocês já se cumpriu. Amém, amados? Agora vamos a mais um trecho da palavra. Então, gente, o trecho que eu quero ler aqui com vocês, ele está aqui no livro de Ezequiel, número 38, capítulo 38. E ele vai seguir falando, porque assim que Deus fala da restauração de Israel, ele já emenda falando dos inimigos, da cúpula de um grandioso exército que vai se levantar contra o seu povo. Então nós vamos aqui ver, eu peguei esse texto, que é muito conhecido, Ezequiel 38. Esse texto, gente, essa profecia foi falada acerca, mais ou menos aqui, Ezequiel mais ou menos 700 a 600 anos antes da vinda de Jesus aqui para a terra. Portanto, já faz cerca de 2.600, 2.700 anos que Ezequiel proferiu essa palavra. Olha, você vai ver o mistério de Deus. Então, aqui eu peguei o que eu fiz. Como dessa época para cá, houve muitas mudanças. Por exemplo, Deus vai falar... Aqui ele inicia falando assim... Profetiza contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque. Então, para você, hoje, você ouvir falar Meseque, você não sabe o que é Meseque, que terra é Meseque, a que país, a que nação o Senhor está se referindo. Então, o que eu fiz? Eu peguei de um site aí que o pessoal estudou, eles atualizaram os nomes dos países. Então, eu vou ler para você com os nomes atualizados. Eu vou ler aqui com os nomes atualizados para você entender o que é que eu quero, o que está acontecendo hoje em Israel, que é puramente a palavra do Senhor Deus se cumprindo. Então, assim, atualizado. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe da Rússia, e profetiza contra ele, diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe da Rússia, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, iranianos, sudaneses e os da Líbia com ele, todos com escudo e capacete. Turquia, essas palavras aqui, gente, é atualizada. Na Bíblia você vai encontrar outros nomes. Eu vou dar a relação para vocês aqui, certinho, de qual país mudou para o quê. E todas as suas tropas, a casa da Turquia,
do extremo norte e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e desperta-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Agora eu vou ler aqui da palavra mesmo, tá? Que esse texto eu usei atualizado para que você entenda de que países o Senhor Deus está falando. Então eu li para você até o versículo de número 7. Aí a partir do 8, Deus vai falar assim: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos ao monte de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitaram seguramente. Versículo 9: então subirás e virás como uma tempestade. Irmãos, preste atenção no que está acontecendo em Israel agora. Eu não estou dizendo agora só essa semana, gente. Essa semana vocês têm aí imagens. Eu quero dizer para você que não sabe que essa semana, um pouco antes da Páscoa judaica, que é comemorada a Páscoa normal para o mundo inteiro, foi comemorada agora, né, no dia 1º de abril, foi o dia da ressurreição. Os judeus também comemoram a sua Páscoa, né, que é a saída deles do Egito e tal. Eles têm aí todas as suas tradições, né? Então, antes de começar essa Páscoa, gente, o povo da Palestina, que é um povo que só o sangue de Jesus, eles odeiam Israel, eles têm um ódio, eles cultivam o ódio contra o povo de Israel. Nós sabemos o porquê, né? Então esse povo se mobilizou aí. Você está vendo a imagem, gente? Isso daí são cerca de 30.000 pessoas que se dirigiram à faixa de Gaza para protestar contra Israel. Esses protestos, gente, ele está sendo apoiado, incentivado por vários países muito poderosos, países perigosos, pessoas de violência, países de guerrilha, de guerra, se levantando contra Israel. Nesse texto que eu acabei de ler para vocês, gente, que eu falei que eu ia atualizar o nome dos países, resumidamente ele vai dizer que o Irã, a Turquia, a Líbia e o Sudão vão se levantar com um exército poderosíssimo contra Israel. E nós já estamos vendo essa aliança se firmar. Quando eu li esse texto, quando eu vi a atualização desse texto, eu falei, mas a Rússia, será que a Rússia vai entrar nesse levante contra Israel, né? E aí eu comecei a estudar. E quando eu estava estudando, hoje mesmo, eu vi uma notícia a qual não tinha visto antes, aonde que você vê aí o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dando a mão e fazendo acordo com Recep Tayyip Erdogan, o presidente, o ditador, não sei lá o que, da Turquia. Esse homem odeia Israel. E por que está sendo fechado esse cerco? Para que se cumpra a palavra do Senhor. Ankara, Turquia. Os laços entre Rússia e Turquia estão cada vez mais próximos. À medida que a Rússia sofre com o escândalo de espionagem envenenada e a relação da Turquia com seus aliados ocidentais se agravam sobre questões de direitos humanos e suas operações militares contra a milícia curda na Síria. Para quem quiser acompanhar a matéria inteira, gente, vou estar deixando aí o link dessa reportagem na descrição do vídeo. Então tá aqui, ó, na quarta-feira, Putin, Erdogan, presidente iraniano Hassan Rouhani devem realizar uma cúpula na capital turca, em Ankara, para discutir o futuro da Síria. Então você vê aí que a cúpula que está se formando é exatamente a cúpula que a palavra de Deus denuncia que vão se formar contra Israel.
Esse homem, gente, é mais um líder do Hamas, que também é inimigo de Israel. Tá aí essa notícia também no The Time of Israel. Hamas avisa que novos protestos vão mais longe, surpreende Israel. Aqui é traduzido para o português, isso fica meio sem sentido. Mas esse homem aqui, gente, ele tá... Você vê que ele é um líder terrorista do Hamas, né? E ele tá aí feliz da vida pelos 30 mil palestinos que se levantaram e foram tentar tirar a paz de Israel, devido, né, Israel está querendo ter o seu momento de se lembrar da sua Páscoa. Eles se levantaram e vão ficar, gente, até o dia 14 de maio, que vai ser a inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Eles vão ficar até esse dia, o plano é esse. Aí o Hamas está querendo, aqui o líder do Hamas está dizendo que promete intensificar a manifestação, né, após um fim de semana sangrento pro lado deles. Sangrento pro lado deles, porque por enquanto só morreram palestinos, e eles colocam mulheres e crianças na frente da batalha, para quando Israel combater, atingir mulheres e crianças, né? Assim eles colocam sempre a imagem de Israel, do povo judeu, como criminosos, como pessoas que cometem crimes de guerra, né? E tudo isso é visto, gente, por pessoas que não têm nem um pouco de... tem pouca instrução sobre essas coisas da guerra. O engraçado é que a ONU não vê nada disso, né? Quer dizer, claro que vê, né, gente? A ONU vê, mas apoia, né? Eu costumo falar sempre que a ONU, para mim, ela se encaixa naquele versículo que a palavra de Deus diz: tendo aparência de piedade, negando contudo a sua eficácia. Porque não existe uma instituição como a ONU para dizer que está aqui para defender pessoas, mas na verdade a gente vê que só defende terroristas, só defende homossexuais, defende pessoas que querem praticar o aborto, defende pessoas que querem matar, defende pessoas que não querem paz, né? Infelizmente, o que a gente vê é isso. Um governo mundial que se enquadra no que a palavra do Senhor diz, tendo aparência de piedade, negando contudo a sua eficácia. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a figueira. Os teólogos comparam Israel com a figueira. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos olhar para a figueira e para todas as árvores. Eu quero fazer uma leitura com vocês aqui. Livro de Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo 29 até o 33. Fala assim: ainda lhes contou uma parábola: olhai para a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vós mesmos sabeis e percebeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes estas coisas acontecendo, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, meus amados, comparando Israel com a figueira, o Senhor Jesus, em outras passagens, nós vamos ver que ele diz: quando já os seus ramos se tornam tenros, sabeis que o verão está próximo. Eu contei aqui nesse vídeo a história de Israel, a peregrinação, a volta, o retorno à sua terra. E no dia 14 de maio agora de 2018, Israel vai comemorar o seu 70º aniversário. 70 anos, segundo a Bíblia, simboliza uma geração. Eu não estou dizendo que necessariamente vai acontecer alguma coisa no dia 14 de maio devido ao aniversário de Israel, não é isso. Afinal de contas, as coisas só vão acontecer quando estiver perfeitamente encaixada na palavra do Senhor. Nós sabemos que precisa haver que Jerusalém esteja sitiada de exército e do exército que está escrito na Bíblia.
Então, o que eu vi, né, que eu passei para vocês em todo esse vídeo, é que os inimigos de Israel, descritos em Ezequiel 38, já estão unidos, já estão formando a sua cúpula para atacar Israel, mas ainda não atacaram, né? Nós temos que aprender, porque nós vimos aí o rumor de guerra que houve entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, por exemplo. Muitas pessoas apostaram que haveria guerra, no entanto, as coisas mudaram. Não podemos colocar carroça na frente dos bois, né? Assim, então eu estou alertando para vocês que quando isso acontecer, é cumprimento da palavra. E a igreja talvez nem aqui esteja mais. Então não dá para brincar, não dá para ficar esperando para ver. Você tem que se preparar, porque pode não acontecer, mas pode acontecer. Quando eu vejo o Senhor Jesus falando sobre o brotar da figueira, eu imagino também o desabrochar de alguma coisa, o nascimento de algo. Eu costumo comparar com o surgimento de uma jovem, da juventude, quando ela desabrocha. Nós temos um dizer, né? Que a fulana de tal desabrochou. Era uma menininha, era uma criancinha, agora se tornou uma bela jovem. Nós sabemos que há uma transformação, a sua beleza, ela é destacada. E aquela menina que antes andava de trança, de cabelinho amarrado, de chiquinha, solta o seu cabelo chama atenção, os rapazes começam a olhar e admirar a sua beleza. Aqueles dentes que antes estavam meio tortos devido à troca de dentição, começam a ficar perfeitos, branquinhos, e aquilo chama atenção. Aquela menina que antes era uma criança passa a ser uma jovem desejada, ela começa a desabrochar. Assim também como esse desabrochar manifesta admiração, também manifesta a inveja, a malquerência, né? Geralmente o que? Mulheres que detêm um péssimo casamento, um casamento de aparências, elas sentem um certo medo desse desabrochar dessa beleza, porque sabem muitas vezes com quem vivem, né? Eu sempre comparo dessa forma que está acontecendo em Israel. Israel desabrochou para o mundo, está desabrochando. Países têm olhado para Israel. As pessoas têm admirado, as pessoas têm querido copiar o governo de Israel. Porque um país com 70 anos, ele simplesmente tem muito mais do que, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que já tem mais de 500 anos. 200 milhões de habitantes, Israel tem 8 milhões de habitantes. Veja a diferença. Até hoje nós não conseguimos prender os nossos bandidos. E quando nós prendemos, fica uma perturbação 24 horas nos tribunais de justiça, com pessoas entrando com recursos para soltar. Então nós vemos que estamos longe de chegar a um país de primeiro mundo. Israel só tem 70 anos. Seus inimigos são milenares e precisam copiar o seu sistema de governo, pois o sistema de governo de Israel é sábio, é tremendamente sábio. E como eu falei, como a beleza tanto atrai admiradores como inveja, meus amados, a beleza, a formosura atrai beleza, mas também atrai inveja. E a gente sabe que Israel está sendo cercado. As notícias que têm saído agora recentemente é de que Israel está sendo cercado pelos seus inimigos, tem tido que usar a sua força militar para se defender, tem clamado à ONU, tem clamado ao mundo, e nem mesmo o seu grande aliado, Estados Unidos, tem feito nada para lhe defender, e nem vai fazer, porque a palavra de Deus, se tiver que se cumprir agora, irmãos, esquece. Ninguém vai interferir a favor de Israel. Agora, nós, servos do Senhor, temos que orar para que o Senhor Deus traga paz a Jerusalém, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, mas Deus vai punir aqueles que se levantam contra os seus servos. Ele permite, mas Ele vai cobrar, Ele vai punir, Ele vai requerer deles
o porquê desse levante. Porque quando se levanta contra o servo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Está se desfazendo da palavra de Deus. Aquele que tem temor de Deus não levanta-se contra o servo de Deus. Amada igreja do Senhor, quero deixar esse vídeo para você que assiste esse vídeo. Sinta-se alertado, sinta-se avisado, sinta-se que a trombeta tocou perto de você e te avisou. Mais uma vez, está próximo o dia. Perdoe, ore, santifique. Não participe de picuinhas, não participe de nada que desagrada ao Senhor. Mantenha a tua vida em santidade perante o Senhor. Se for possível, em oração, em jejum e santificação dia após dia, porque você está esperando um noivo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.